pessoal, beleza? Professora Juliana. A gente vai começar então agora uma aula sobre biologia da conservação, tá? Matéria do pessoal do terceiro ano, terminando então a aula de desequilíbrios ecológicos e poluição ambiental que a gente começou na aula passada, certo? Então vamos lá. Eu vou fazer essa live aqui agora, porque surgiu aqui, né? Vamos lá, louca, né? Depois eu deixo ela disponível no YouTube, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre biologia da conservação. Então, quando a gente fala da questão de biodiversidade, né, que pode até acabar chegando à extinção de um ecossistema ou de uma espécie, né, a gente chega nessa questão da biologia da conservação, tá? Então, o que seria a biologia da conservação? Apoiando pela apostila de vocês, né, do material base que vocês têm. Então, a biologia da conservação, ela reúne, então, conhecimentos das diversas áreas, né, ecologia, né, sistemática, taxonomia, né, genética, evolução, para desenvolver ações para contribuir com a conservação dessa biodiversidade, certo? Então, ela vai estudar as tendências e os processos de redução da biodiversidade, tá? E evitar que as espécies se extinguam e vai minimizar esses efeitos, né, negativos do processo para a manutenção da vida do nosso planeta, tá? Esse é o objetivo, então, da conservação, como o próprio nome diz, né? Biologia da conservação, tá? Então, quais são as medidas que a biologia da conservação pode ter, então, para manter, né, ou para fazer a manutenção dessa biodiversidade, certo? Então, a gente pode falar, por exemplo, em prevenção, né, a gente previne e determinar as causas que estão fazendo com que uma espécie seja extinta de um local, tá? Trabalho totalmente ligado à ecologia, né? A gente pode prever as atuais taxas de extinção de uma espécie, certo? Inclusive, até isso você consegue ver, acessar hoje pelo Google, né? Tem materiais que falam de, por exemplo, você vai clicar lá e vai ler sobre o jabuti. Aí você vê uma espécie e tal. Ele já te fala se ela tem um alto índice de extinção, baixo, né? Esses dados já estão registrados e catalogados para muitas espécies, tá? Outra medida que a gente pode ter para manutenção da biodiversidade, estabelecer prioridades para os esforços de conservação, tá? Porque a gente pode ter alguma espécie que precisa mais do que outra, né, em detrimento de outra, e a gente tem que analisar também a questão da cadeia alimentar, né, para poder fazer esse trabalho, né? Eu não posso simplesmente, tem uma espécie em excesso, vou extingui-la, mas ela faz parte de um todo, né? Eu não posso simplesmente pensar dessa forma, né? Então a gente prioriza algumas coisas antes de fazer, né, é uma estratégia de prevenção aí primeiro para você pensar em biologia da conservação, tá? O que eu devo conservar e como conservar, tá? Restaurar os ecossistemas degradados, isso é algo muito importante, tá? E manter as áreas conservadas nos diferentes ecossistemas, porque daí eu consigo pegar vários biomas diferentes, certo? Eu tenho área de conservação na Amazônia, tenho área de conservação, por exemplo, no Cerrado, área de conservação dos hotspots, que a gente já comentou, né, em sala, que estão espalhados pelo mundo, né, de corais, né, e enfim, de vegetação, de algas, né, tudo isso são regiões importantes para a gente trabalhar, ok? Falando um pouquinho agora sobre unidades de conservação, as UCs, né, as unidades de conservação, elas são estabelecidas pelo governo, tá? Essa parte é uma parte que às vezes os concursos gostam muito de pedir. Vestibular mais ou menos, mas concurso gosta de falar sobre isso, porque é uma parte ligada à legislação, né? Então, quando a gente tem as unidades de conservação, né, elas vão ser determinadas ou pelo poder público municipal, federal, estadual, né, o governo que determina, tá? Tem uma legislação específica para cada uma, e essas unidades de conservação, elas são criadas com que fundamentação, né? Com qual objetivo que nós criamos as unidades de conservação, tá? Elas vão garantir os recursos necessários, né, para que os seres vivos que vivam lá, estejam lá, tenham, né, esses recursos, e vai conservar a diversidade biológica desses ecossistemas, ok? Então, por causa disso, nós temos diferentes tipos de unidade de conservação. Nós temos unidades que são de proteção integral e de uso sustentável, tá? O que seriam as unidades de proteção integral? Olha o nome, né? Eu tenho que proteger ao máximo aquele ecossistema, tá? Então, nas unidades de proteção, de conservação, né, de proteção integral, tá? Não pode seres humanos, ok? Eu posso usar indiretamente essa área, né? Como? Fazendo turismo ou para pesquisa, tá? Mas não pode ter humanos habitando esses locais, ok? Isso, proteção integral.
O que mais que nós podemos falar, né, dessas áreas? Nós temos muitos exemplos aqui no Brasil, né? Seriam, por exemplo, assim, alguns parques nacionais que você só pode ter aberto para visitação, né? Não tem ninguém, não tem nenhum caseiro, uma pessoa que more lá, né? Aquele local não pode ser explorado, né? Quem pode usar é só o pessoal relacionado à pesquisa, né? Estações ecológicas, né? Reservas, tem bastante reservas biológicas que a gente fala, né? Monumentos naturais, tá? Refúgios de vida silvestre, isso seriam unidades de proteção integral, ok? Basicamente, a principal característica é que o homem não poderia habitar nesse local, tá? E as unidades de uso sustentável? Como elas funcionam, tá? Eu posso ter moradores, tá? Mas esses moradores eles têm que fazer um uso sustentável dos recursos que tem nesse local, certo? Por exemplo, o que nós poderíamos citar como áreas de uso sustentável? As chamadas APAs, tá? O que seriam as APAs? APAs, então, seria a área de proteção ambiental, tá? Temos também os ARES, que seriam áreas de relevante interesse ecológico, ARES, tá? Florestas, reservas extrativistas, desde que sejam exploradas de forma sustentável, tá? Reservas de fauna, reservas de desenvolvimento sustentável e reservas particulares também, tá? De patrimônio natural. Então, tem locais que o homem pode usar, habitar, e outros locais que não, certo? Então, é isso que iria diferenciar aí dentro das unidades de conservação, tá? Agora a gente entra numa parte bem importante, assim, né, bem interessante, que seria as ameaças à biodiversidade, tá? Então, nós temos que considerar 3 tipos de ameaças aí para a biodiversidade, né? No caso, quando a gente fala dessa parte de conservação, tá? Então, seriam 3, né? Tem que anotar, tem que lembrar dessas principais ameaças para a biodiversidade. O que pode acontecer, né, de exploração de alguma coisa que eu vá acabar com a biodiversidade de um local, né, de um ecossistema, de um bioma, enfim. Então, são 3 fatores, tá? Primeiro, a perda de habitat de um organismo. Segundo, espécies exóticas e invasoras, muito importante isso. E terceiro, a sobreexploração. Então, vamos comentar um pouquinho de cada um desses fatores, tá? O que seria a perda de habitat? Então, é quando o desmatamento, a extração, né, e tudo isso, extração de madeira, de outros recursos naturais, né, num determinado ambiente, num determinado ecossistema, vai fazer com que um organismo não tenha mais local para viver, tá? Isso é ruim, né? Nós temos 2 coisas que eu considero dessa questão. Primeira, perda de habitat, por exemplo, quando você cita um organismo, um animal, principalmente, né, que não consegue habitar determinado local. A tendência é que ele saia, né, mude de habitat, porque ele realmente, né, se extingua, né? Isso seria a principal ameaça. Mas quando a gente pensa, por exemplo, também, né, da exploração que o homem faz, né, de destruir, de acabar muito com a vegetação, né, na parte nativa e acabar construindo muito e tal, que é o que está acontecendo com as cidades atualmente, né? Nós temos organismos, por exemplo, como o mosquito, né? O Aedes aegypti, que a gente já vai falar dele também, né? Como uma espécie, né, invasora aí, tá? E ele acabou migrando, né? As espécies que causam, não só o Aedes, né? Nós temos outros também, mas aí nós temos esses organismos que migraram, né? Da região onde tinha mais floresta e árvores, arborícola, e veio para a cidade, né, para contaminar as pessoas, né? E até a questão da febre amarela, dos macacos, né, que também tem um pouco a ver com essa situação, tá? Então, a perda de habitat por causa de exploração, poluição, vai fazer com que esse organismo perca o ambiente dele e possa vir até a extinção, tá? A segunda, né, ameaça seria, então, aí a parte de espécies exóticas e invasoras, tá? O que acontece com uma espécie exótica ou invasora? Ela reduz os organismos naturais daquela área. Esse é o principal problema. Por quê? Porque ela não tem um predador natural para ela, tá? Quando a gente pensa no porco do mato, tá? Aquele o queixada que tem muito aqui, né, no Mato Grosso e tal, no Brasil. Ele é um parente, ele é um primo, irmão gêmeo do javali, né? E ele veio parar aqui no Brasil e não existe predador para ele, tá? Não que consiga controlar, né, o tanto que a gente tem aqui nas fazendas, certo? Quando a gente pensa no caramujo africano, ele também veio parar aqui no Brasil, né? Provavelmente carregado, esses organismos vêm de navio
ou vem até, antigamente não se tinha uma fiscalização tão bacana com relação ao avião, né? Hoje já tem, né? Biopirataria, você não pode, nem vamos falar depois sobre isso, né? Dependendo do que você traz de algum país diferente, uma fruta exótica, alguma coisa, você não pode embarcar com isso, né? A minha orientadora uma vez trouxe uma fruta lá do Havaí, que ela foi apresentar um trabalho lá, e os caras fizeram ela comer a fruta lá no raio-x do avião antes de embarcar, porque senão tinha que deixar a fruta lá, porque isso é como se fosse um tráfico, né? Eu tô mandando coisas exóticas de um lugar para o outro, e aí se isso aqui acaba, vamos dizer, nascendo e germinando aqui, não tem um predador natural e acaba, né, tirando essas plantas do local de origem, colocando num local onde elas vão virar pragas, tá? Então, o caramujo africano é um outro exemplo de praga, né, que se alastrou para tudo quanto é lugar aqui, porque ele não tem um competidor natural, tá? Tem bastante exemplos, né? A gente pode até dizer que a ferrugem asiática, de certa forma, né, se tornou, né, é um fungo que se tornou uma espécie, vamos dizer, exótica, né? Ele foi carregado da China para cá. A buva, né, que é a coniza, que a gente conhece, né, que também é uma praga hoje da lavoura, são espécies que elas foram achando um habitat bacana, né, para viver, elas não eram de determinado local, tinham sido carregadas, tá? E quando você pensa na buva, né, pô, ela pode ser carregada pelo próprio vento, pelo próprio carro, você tá com o carro na estrada, né, e você viaja de uma cidade para outra, você pode carregar, né? Quem tem fazenda, chega da fazenda com carro, com caminhonete, alguma coisa, e traz para dentro de casa, para a cidade, né? Tudo isso não só transportado por aves e tal, essas sementes, né? Esses propagos. Não, o próprio ser humano, sem querer, querendo, acaba fazendo isso, né? E aí você tem essas espécies invasoras e elas colocam em risco toda a biodiversidade de uma área, tá? Peixe, isso é muito comum, né? Dentro de estudos ecológicos, espécies invasoras, tá? Que foram carregadas, disseminadas de um local para o outro, né? E acabaram tendo proporções drásticas de crescimento e acabando com a vegetação, com os animais, com a fauna do local, tá bom? E o último problema que a gente teria seria a sobreexploração. O que é sobreexploração? Exploração além do que se deve, né? Além do normal, além do comum, tá? Exemplo clássico que a gente pode pensar aqui que ameaça a biodiversidade, que é uma forma de conter, né? Piracema. Por que a pesca ela é proibida na Piracema? Porque é a época de reprodução. E se é a época de reprodução, a gente precisa que esses peixes produzam, né, alevinos e, né, blá, que eles consigam se reproduzir, tá? Porque, teoricamente, depois que eles se reproduzem, o cara não vai pescar um peixe que seja de um tamanho lá pequeno, menor e tal, enfim, né? Eles, principalmente a pesca que seja mesmo para venda, né? As pessoas que vivem disso, né? Eles vão pescar de tamanho comercial, né? Um tamanho que dê assim pra gente vender, né? Mas então é importante essa questão de não pescar, né? Para não haver a sobreexploração. Você começa a, vamos dizer, a predar, né? Seria mais ou menos isso. Você começa a pescar, e esses peixes não têm condições de se reproduzir e manter a quantidade deles dentro do ecossistema, né? Mas nós temos vários tipos de sobreexploração, né? Outro que é bem comum também, falando de pesca industrial, né? O Japão com o atum, né? Eles pescam atum a rodo lá, né? Eles não respeitam esse período de reprodução do atum. Então, é um peixe que corre sério risco de extinção por causa da sobreexploração, tá? É uma exploração além do normal, né? Do que deveria, né? Tá? Então, quando você captura, né, organismos silvestres, né, além da capacidade deles se reproduzirem, você está colocando eles em risco, está colocando também não só o animal em risco de extinção, mas a cadeia alimentar também, tá? Nós temos várias aves aqui no Brasil também, nessa questão de tráfico de animais silvestres, né? Tem tudo a ver com essa questão da sobreexploração também, tá? Por isso que existem até algumas aves, alguns organismos que a gente nem pode, né, ter criado em cativeiro, assim, criado em casa, residência, né, e tal, porque eles são fiscalizados por proteção mesmo, né, pela questão ambiental, tá? Então, basicamente, esses três fatores. Acho que esse seria o ápice da aula. A parte mais importante da gente pensar são essas três ameaças à biodiversidade, ok? Vamos para um próximo tópico, então, que seria o uso racional dos recursos naturais, ou seja, vamos falar agora também de uma coisa que está muito em alta, né, que é a sustentabilidade, tá? Isso é muito importante também a gente gravar, a gente lembrar, né? Mas isso é uma coisa que é mais fácil, assim, para o nosso cotidiano, a gente consegue entender, né? Eu tô coçando o nariz aqui, mas eu não tô com coronavírus, não.
energia, tá, gente? Ok? Porque tem muito pó aqui, né? Enfim, tá muito quente, com o meu ventilador desligado, porque senão não dá pra fazer barulho, faz muito barulho no áudio, né? E, enfim, como não vai ter edição, é live, né? Deixa eu coçar o nariz aqui de boas, tá bom? Vamos continuar então. Como seriam formas da gente fazer esse uso racional aqui, né? O uso dos recursos naturais de uma forma, né, correta, tá? É importante a gente pensar nisso porque a gente está protegendo para as nações futuras, tá? A gente pensar no outro, né? Então, essas mudanças de comportamento que a gente poderia ter relacionado a isso, né? São importantes para que a gente mantenha, né, o nosso planeta para as próximas gerações e que ele possa se recuperar daquilo que já foi degradado, tá? Então, algumas atitudes, algumas coisas que nós podemos fazer. Evacuação de água, tá? Porque a água não é um recurso renovável, como se ensinava antigamente, né? Reduzir o consumo, né, reutilizando materiais, usando embalagens recicláveis, reciclando os eletrônicos, tá? Promover o uso de energia renovável, como, por exemplo, energia solar, energia eólica, tá? Até tem um vídeo que discute muito bem sobre essa questão do uso das termoelétricas, né? Que apesar da gente achar que é uma energia perigosa, mas ela produz bem, até que a gente conseguisse resolver esse problema das hidrelétricas, seria uma forma de utilizar, tá? Eu passo para vocês. Outra forma também que a gente teria seria de reduzir a emissão pelos poluentes industriais, que são muitos, né, e causa todos aqueles problemas de poluição do ar que a gente falou lá na aula passada, né, e também de considerar os impactos na hora de tomar decisões econômicas, né. É viável fazer isso pensando do lado ambiental, tá? Então isso tem que ser levado em consideração, tá? Alguns termos que a gente usa muito, né, nessa questão aí de biologia da conservação, né? Vamos falar um pouquinho sobre eles aqui agora, tá? E daí a gente fecha falando da ecologia da restauração, ok? Então, a biologia da conservação, né? Ela tem um termo muito utilizado hoje que seria a pegada ecológica, né? O que seria essa pegada ecológica? Tá? É uma metodologia, então, tá bom? Ela é expressa em hectares, certo? É um método que eles usam, né? Para quê? Para avaliar o impacto do consumo das populações humanas sobre os recursos naturais que nós temos, tá? Então, através desses dados, desse valor, a gente vai ver se uma população está sobreexplorando, está consumindo além do que deveria os recursos naturais ou não, tá bom? Acho que ele considera, né? A gente não tem aqui a intenção de fazer esses cálculos, ou de aprender a mexer com isso, né, e tal, mas é 1,8 hectare per capita. Seria uma situação assim em que eu já teria um colapso ambiental, tá? Esse uso de 1,8 hectare per capita, tá? Então, se eu tiver uma média maior do que isso, de 1,8 hectare, né, por pessoa, per capita, eu já tenho aí um déficit ecológico, a gente chama, tá? Essa região já está próxima de sucumbir, né, de tanto uso exagerado dos recursos ecológicos, certo? Agora, se eu tenho o inverso, eu estou usando bem menos do que isso, as pessoas estão conseguindo consumir de forma sustentável, eu já tenho um crédito ecológico, certo? Em 2012, como dado, né, que a gente tem na apostila, né, a pegada ecológica do Brasil foi 2,93 per capita, ou seja, tá? Isso demonstra que o nosso país está caminhando para a insustentabilidade. Se não for feita alguma coisa muito rápido, tá? Estamos próximos aí de não dar conta também dos nossos recursos naturais, né? De poder usar de forma, né, a não sobreexplorar também, né? De acabar desmatando, poluindo muito mais do que a gente deveria, certo? E para fechar, vamos falar aí, né, da ecologia da restauração. Temos dois termos bem comuns aí utilizados nessa parte, né, que seria a biorremediação, tá? E o incremento biológico, tá? Então, a ecologia da restauração é uma parte da ecologia aí ligada à conservação, né? Que ela vai, então, promover estudos e planos de recuperação de áreas degradadas, tá? Por técnicas naturais. Então, a biorremediação e o incremento biológico seriam duas técnicas para isso, tá? O que seria essa biorremediação, tá? É um termo já bem empregado, não tão incomum, já é bem conhecido, tá? Você vai usar, então, o quê? Bactérias, fungos, plantas, geralmente, né? Geralmente bactérias e fungos, mas plantas também, né? Que vão fazer o quê? Metabolizar uma substância que é contaminante, tá?
por exemplo, derramamento de petróleo, né? Eles usam geralmente bactérias que fazem a degradação ali, né, daquele óleo e tal, né? Usando organismos mesmo, é um remédio biodivino, é natural. Então eu uso um organismo que consegue metabolizar algum tipo de resíduo que faça mal para o ser humano e para o meio ambiente e faça com que aquilo não cause mais tanto prejuízo como deveria causar, tá? Como iria causar, né? Isso seria biorremediação, tá? É um controle natural, ok? Outra tipo, então, né, de forma aí que a gente falou que seria um incremento biológico, né? É utilizar seres vivos e colocar seres vivos numa área degradada, para que esses seres possam trazer algum tipo de vantagem, de algum benefício mesmo para esse local, né? Nós temos, por exemplo, o que a gente poderia considerar aqui como a questão de incremento biológico, né? Ele tem muito a ver com a sucessão ecológica também, né? Mas o que eu poderia fazer? Principalmente plantas, né? Inserir plantas no ambiente que produzam nutrientes que vão ser revolvidos depois para o solo, né? Depois que essa planta morrer, ela acaba deixando a parte de matéria orgânica também, né? Essas plantas que fixam bastante nutrientes, como nitrogênio, fósforo, potássio, né? Isso até usado é uma estratégia de plantio, né? Rotação de culturas, né? Adubação verde, né? Tem um pouco a ver com isso, tá? Então você restauraria aquele local com um organismo vivo, né? Fazendo com que aquele local fosse, vamos dizer, habitável de novo, né? Seria vamos dizer assim, uma sucessão secundária, né? Porque daí eu faço com que aqueles organismos, eles comecem gradativamente a vir habitando aquele local que estava antes, né? Prejudicado, certo? Então, pessoal, o termo que a gente mais fala aqui, né, nessa parte de conservação seria a sustentabilidade, tá? Então, a sustentabilidade é você agir de forma, vamos dizer, que não venha a degradar esse ambiente, né? Que você possa agir com harmonia, né? Você pode utilizar, explorar, sim, desde que você faça isso de uma forma consciente, né? Pensando não só naquele momento, naquele local, mas você pensando nos prejuízos que tudo isso pode acontecer, tá? Porque, assim, meu professor de geologia, de paleontologia falava isso e eu levo isso para a vida, né? Que a natureza passa por transformações o tempo todo. O problema é que o homem transforma a natureza de uma forma muito rápida, né? Eu sempre dou exemplo para os alunos da Chapada. Quanto tempo uma daquelas formações de chapada rochosas que tem na Chapada dos Guimarães demorou para ser feita naturalmente, né? E se eu quiser chegar agora ali e botar uma banana de dinamite, eu acabo com aquilo em 1 minuto, né? Então nós precisamos pensar sempre nessa questão, tá? Do quanto o homem influencia no ambiente de forma rápida. Então essa rapidez faz com que ele possa agir de forma negativa, né? Diferente dos outros organismos, né? E se o homem age de forma rápida, precisamos usar isso para o bem, né? Para fazer coisas boas, né? Para o meio ambiente, certo? Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham, né, absorvido esse conteúdo aí bem tranquilo, porque é uma coisa que a gente está acostumado a ouvir falar todos os dias na nossa rotina, né? Só alguns termos que são um pouco novos, mas é uma matéria bem sossegada a parte de ecologia, né? É uma coisa que o Enem ama, então precisamos dar uma certa atenção para isso, tá? Qualquer dúvida, é só chamar a prof, tá? E é isso aí. Beijos e bons estudos para vocês.